Bom dia, galerinha, tudo bom com vocês? Por aqui tudo jóia? Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Dani Delanos. Mais uma história aqui no nosso quadro Mundo Gringo. Gente, a história de hoje pega o Rivotril. Já estou avisando vocês. Cara, das histórias que passaram aqui pelo canal, e eu estou falando muito sério, essa aqui é uma das mais loucas que eu já vi. Não é nem louca assim é louca também de loucura, é louca de tudo. É esse título aí que vocês estão vendo mesmo. Eu vou até direto pra história. Já deixa o joinha, deixa seu comentário. Se inscreve no canal de vlog que tá aqui embaixo no primeiro link aí. Manda sua história e lembre-se que a história mais vista leva $100 pra casa. E vamos começar essa história porque eu tô assim, tensa. E esse óculos tá meio torto, eu acho. Dani, me chamo Alice, tenho 29 anos e acompanho seu canal há alguns anos. Sempre gostei muito do seu jeito extrovertido de contar histórias do canal. Te sigo também nas suas outras redes sociais e sou super fã, então faça como ela, gente. Já me segue lá no Instagram também, @DaniDelanos. Bom, já faz um tempo que eu tô querendo escrever minha história pra você, mas nunca fui muito boa na escrita e também sempre tive receio de contar essa história, para não expor as pessoas envolvidas e eu sofrer algum tipo de represália. Mas agora que eu me mudei para Portugal, eu já não estou mais vivendo o pesadelo que eu vivi alguns anos atrás, eu criei coragem e resolvi contar o que aconteceu. Bom, Dani, eu venho de uma família humilde, porém muito trabalhadora. Todos lá em casa sempre tiveram disposição para o trabalho. Meu pai só terminou o primário e posso classificar ele como um semi-analfabeto. Já minha mãe estudou mais um pouquinho, mas sequer terminou o ensino médio. Eles se conheceram numa cidadezinha que ambos moravam e se casaram cedo. Além de mim, tiveram outros 2 filhos. Ela é a filha do meio. Daí, quando eu estava com 5 anos de idade, meu pai mudou para uma cidade grande em busca de oportunidades de emprego. Na cidade do interior onde eu nasci, o trabalho para o meu pai e para minha mãe eram muito limitados, era na lavoura. Na cidade grande, meu pai começou a ter outras oportunidades, com muito suor, disciplina e dedicação ao trabalho. Novas oportunidades foram surgindo para ele. Em momento algum, ele chegou a se tornar um homem rico, longe disso. Mas ele conseguiu, ao menos, um padrão de vida digno para a gente. Ele trabalhou muito, foi ajudante de caminhão, ajudante de frentista, trabalhou de frentista, em posto de gasolina, até que começou a trabalhar como vendedor numa lojinha. Depois disso, ele começou por conta própria a viajar para o Paraguai e comprava as coisas para revender na nossa cidade. Ele montou então uma banca de camelô. Para a qual... Peraí, deixa eu tirar isso aqui que chega a mensagem e eu me perco, gente. Então ele montou uma banca de camelô para ele, na qual ele e minha mãe tiravam o sustento da família por muito tempo. Bom, então meu pai e minha mãe começaram a trabalhar lá de camelô e assim eles fariam o sustento da família. Depois, com muito custo, ele conseguiu montar uma lojinha para ele dentro de um terminal rodoviário. Ele ficou como proprietário dessa loja por muitos anos, inclusive foi meu primeiro emprego. Eu sempre ajudava meus pais nas minhas horas vagas e a partir dali eu comecei a tomar gosto pelo trabalho. Ajudei meus pais por muitos anos, porém quando eu estava com 17, meu pai sofreu um infarto. E as coisas começaram a desandar lá em casa. Como só meu pai viajava para fazer as compras dos produtos que a gente vendia na loja, a gente teve que se readequar à nossa condição sem o meu pai. A princípio, minha mãe começou a viajar para fazer as compras, mas ela não tinha nenhuma experiência nessa função. Ela só fez algumas viagens e logo depois a gente começou a contratar uma pessoa que já tinha costume de viajar para fazer as compras. Porém, a gente tinha que pagar uma comissão a ele por cada produto que ele trazia. Como a gente não tinha como repassar esse valor, a gente pagava a comissão para ele pelos nossos clientes. Então eles começaram a ter prejuízo, né, gente? Que antes era um trabalho que o pai fazia, agora eles tinham que pagar alguém, né? Bom, paralelo a isso, Dani, meu irmão mais velho começou a ter sérios problemas com drogas. Primeiro ele começou a fazer uso de drogas, com o tempo ele estava usando e ele começou a pegar as coisas lá em casa para vender e trocar por droga. Minha mãe, claro que ficou enfurecida
com essas atitudes dele. E sempre que ele roubava alguma coisa lá em casa, minha mãe descobria e a confusão era enorme. Até que um dia minha mãe pegou ele em flagrante tentando roubar um rádio da nossa casa e impediu que ele saísse de casa com o rádio. Como meu irmão já estava em uso, ele estava transtornado. Aquele dia ele partiu para cima da minha mãe e deu uma chave de braço dela e acabou quebrando o braço dela. Aí ele foi conduzido para a delegacia, porém minha mãe ficou com pena e não teve coragem de dar queixa. Ele acabou sendo liberado. Só que eu e minha irmã mais nova ficamos indignadas com a atitude dele com a minha mãe, né? E ficamos indignadas também da minha mãe não ter dado queixa. Ameaçamos sair de casa se minha mãe não tomasse uma providência. Minha mãe então conseguiu na justiça que ele fosse internado de forma compulsória. E aquela forma que o juiz obriga a internação da pessoa. Nesse dia que saiu a internação compulsória dele, gente, foram 3 homens gigantes lá em casa buscar meu irmão. 3 homens para pegar ele. Tiveram um trabalho enorme para conseguir colocar meu irmão na ambulância. E só depois aplicaram uma injeção com um calmante que, enfim, eles conseguiram carregar meu irmão para dentro da ambulância. Depois disso, tivemos 6 meses de paz lá em casa, pelo menos em relação ao meu irmão. Porém, as coisas na lojinha do terminal iam de mal a pior. E para piorar as coisas, um ônibus que trazia mercadoria para minha mãe foi parado num posto da polícia e acabaram prendendo toda a mercadoria. Depois desse episódio, a gente não tinha mais dinheiro para repor a mercadoria da loja e ficamos só mais um tempo com a lojinha. Quando minha mãe viu que não tinha mais como reverter a situação, ela entregou o ponto. Depois disso, cada um lá em casa começou a trabalhar com outras coisas. Eu passei um tempo trabalhando como manicure, eu ia na casa das minhas clientes e fui conquistando aos poucos. Minha mãe começou a trabalhar como faxineira e vendia salgados. Já minha irmã mais nova continuou estudando, esporadicamente, quando minha mãe tinha uma casa de faxina grande, minha irmã ia junto. Meu irmão mais velho retornou da clínica, mas não conseguiu passar nem 2 meses sem usar drogas e novamente voltou ao vício. Porém, dessa vez ele não ficou só no vício, ele começou a se envolver com o pessoal da pesada, que fazia tráfico. E logo entrou para o movimento. Nesse período ele saiu de casa e ficamos um bom tempo sem contato com ele. Só quando ele ia nos visitar, mas mesmo assim a gente tinha muito medo da presença dele lá em casa. Depois de uns 2 anos que ele estava nessa vida, ele tomou uma surra de uns traficantes rivais e aí ele resolveu largar essa vida. Começou a frequentar a Igreja Universal, que tem perto da nossa casa. Só que ele já estava muito envolvido nesse submundo, então ele acabou sendo assassinado num domingo à noite, logo depois que ele saiu do culto. Nesse período ele estava namorando com uma menina e essa menina estava grávida de 4 meses do meu irmão. Minha família ficou muito mal com essa tragédia que aconteceu. Meu irmão estava vivendo uma fase feliz, ele tinha conseguido sair das drogas, ele estava também trabalhando numa obra como ajudante, estava feliz com a gravidez da namorada. Acredito que meu irmão ia conseguir se libertar definitivamente desse mundo. Porém, o passado dele acabou condenando ele. E como ele tinha uma dívida grande com as pessoas que ele se envolvia, ele acabou pagando essa dívida com a própria vida. Já minha sobrinha eu nunca sequer cheguei a conhecer. Essa namorada do meu irmão sumiu no mundo e nunca mais tivemos notícia dela. É difícil, né, gente? Às vezes a pessoa ela quer realmente sair, mas ela já está tão envolvida no mundo do crime que não tem mais jeito para ela. Depois dessa tragédia com meu irmão, minha mãe demorou um tempo para se restabelecer de novo. Ela ficou muito tempo deprimida e com o tempo ela começou a fazer terapia em grupo. E foi lá que ela conheceu o seu Alcides, que também era viúvo. Ah, o pai dela morreu, né? Gente, eu tô meio doida, eu acho. Eu não tinha entendido que o pai dela tinha morrido, eu achei que o pai dela tinha só infartado. Mas vamos lá. Então, conheci o seu Alcides, que também era viúvo, e no caso dele, ele não tinha superado a perda da esposa. Minha mãe e ele acabaram ficando muito amigos, né? E com o tempo começaram a namorar do jeitinho deles. E com o tempo, mamãe e seu Alcides foram morar juntos. Foi nesse período também, Dani, que eu conheci Regis. Antes dele eu tive um outro namoradinho, mas nenhum durou muito tempo. Então nem vou contar. Regis foi diferente. Regis era gerente de uma pastelaria num bairro. Com o dinheiro que eu estava ganhando como manicure, não estava suficiente, ela procurou um emprego para trabalhar durante a semana. Então foi aí que ela conseguiu um emprego na pastelaria que o Regis era gerente. Funcionava de segunda a sexta. Lá eu trabalhava fritando pastel e Regis era o gerente, né?
Era uma pastelaria grande, 6 funcionários. Como ela ficava num local com muitos escritórios, o movimento era bem intenso. Eu e Regis só começamos a ficar próximas depois de 2 meses que eu já estava trabalhando. Logo que a gente começou a ficar próxima, a gente viu que a gente tinha muita coisa em comum. Isso foi o primeiro passo para a nossa relação. E foi um relacionamento bem intenso. Na primeira vez que nós ficamos foi um dia que ele me chamou para sair num sábado à tarde. Saímos para passear no parque e de lá nos beijamos pela primeira vez. Depois disso não nos largamos mais. Porém passamos um tempo ainda sem assumir nosso namoro, pois como a gente trabalhava juntos e teoricamente Regis era o meu chefe, né? Pois o dono raramente ia lá, Regis achou melhor a gente manter nosso relacionamento em segredo. Pelo menos no trabalho, para não causar ciúme aos outros funcionários, achar que eu estava sendo privilegiada, sei lá, né? Porém, depois de alguns meses, não teve mais como esconder e acabamos assumindo o nosso namoro. Quando a gente assumiu, eu já estava morando com o Regis. Na verdade, em menos de 3 meses a gente já foi morar junto. Regis teve uma característica de ser muito intenso e persuasivo nas coisas que ele almeja. E com esse jeito dele, ele acabou me convencendo a morar com ele. Depois de um tempo que a gente estava junto, já tinha 2 anos, né? O dono da pastelaria decidiu que ia vender a pastelaria. Logo que soubemos dessa notícia, ela explodiu como uma bomba na nossa cabeça. Começamos a enxergar a possibilidade de ficar os dois desempregados ao mesmo tempo. O dono começou a anunciar em venda em sites, jornais, placa na porta. E pouco tempo, algumas pessoas começaram a visitar a pastelaria com interesse de comprar. Porém, todo mundo reclamava que o preço era alto. Foi então que um dia para o outro, Regis colocou na cabeça que ele ia comprar aquela pastelaria. Falei, como? Gente, eu não tenho dinheiro para isso. Mas ele falou que tinha um dinheiro guardado e que tinha moto que ele poderia colocar no negócio. E também, tanto eu e ele, né, a gente tinha a nossa rescisão do FGTS para receber. Ele então ficou focado nesse objetivo da pastelaria. Procurou o nosso chefe, que era o dono, e propôs o negócio. Depois que Regis se reuniu com ele, fez todos os cálculos, descobrimos que ainda faltava 17 mil reais para a gente conseguir comprar a pastelaria. Eu sinceramente estava desanimada, mesmo imaginando que seria muito bom para a gente, eu não conseguia vislumbrar a forma da gente arrumar esse dinheiro. Até que sem intenção nenhuma, eu e Regis conversamos com a minha mãe e seu Alcide sobre nossos planos. Seu Alcide se ofereceu por conta própria a emprestar 10 mil reais. Ele explicou que ele tinha até o valor todo, mas como ele era uma pessoa muito pé no chão, ele sempre gostava de ficar com dinheiro para uma emergência, né? Tendo em vista que ele e mamãe já eram idosos, então eles tinham que ter uma emergência. Bom, então faltava o quê? 7 mil. Regis colocou na cabeça que ia dar um jeito. Como nós dois tínhamos restrição no SPC, a gente não conseguia pegar um empréstimo. Foi então que Regis resolveu procurar na internet uma forma de arrumar esse dinheiro e acabou achando um agiota. Ele entrou em contato com esse cara e eles marcaram uma conversa na nossa casa. Dani, quando eu vi o cara, eu fiquei assustado. Ele tinha uma cara muito de bravo e de pouca conversa. Ele usava uma bolsa estilo pochete a tiracolo. Regis começou a conversar com ele, explicou, né, qual era a finalidade do dinheiro. Então ele colocou as condições dele, juros altíssimos, e Regis aceitou. O agiota entrou no carro, abriu uma mala, né, e pegou lá o dinheiro. Fez Regis assinar notas promissórias e dividiu em... Gente, eles pegaram 7 mil. Fiquei até gaga. Eles pegaram 7 mil, mas o empréstimo ficou 12 de 2.500. Então, tipo... Nossa, eles iam... Nossa Senhora... Nem vou fazer essas contas. Dani, depois que conseguimos todo o dinheiro, o Regis fechou o negócio com o nosso ex-patrão. Eles chegaram a um acordo e também para reduzir o quadro de funcionários, 2 funcionários foram desligados. O ex-dono ficou responsável pela rescisão deles. Depois de tudo resolvido e da gente se tornar dono da pastelaria, enfim, tinha chegado a hora da gente arregaçar as mangas e começar a trabalhar para valer no nosso negócio. O início foi promissor, com a pastelaria já tinha um fluxo de clientes grande, a gente conseguiu manter o movimento que tinha antes.
Fizemos promoções também convidativas, né, para o volume de venda aumentar. Essas promoções surgiram bastante efeito. Então, nos primeiros 5 meses, conseguimos honrar com todos os nossos compromissos. Porém, depois veio férias de janeiro. Nosso ponto fica numa área comercial e nosso movimento começou a ter uma queda. Já era previsto e começamos a nos enrolar um pouco. Atrasamos o pagamento com o Celcides, o aluguel do ponto, mas mesmo assim a gente estava conseguindo se virar. Porém, logo depois veio o nosso maior pesadelo: pandemia. Sim, logo depois de ter sido declarada a pandemia, a gente foi obrigada a fechar o nosso estabelecimento e aí o desespero bateu. Nós estávamos totalmente endividados e a nossa única fonte de renda era a pastelaria. Nós não tínhamos mais de onde tirar dinheiro e muito menos condições de começar a pagar a nossa dívida. Gente, imagina, a gente pensa assim na pandemia, né? Eu, como falei para vocês, eu continuei trabalhando. E aqui nos Estados Unidos muita coisa continuou trabalhando, mas no Brasil fechou muita coisa, né? Então, imagina, era perto do escritório, fechou tudo. Como que esse pessoal viveu, gente? Sério? Meu Deus. Olha, sobrevivemos, né? Bom, ela falou que no início eles acharam que a pastelaria ia ficar fechada uma semana, sei lá, quarentena, né? 10 dias, sei lá. Porém, de acordo com os dias iam passando, o prazo para se manter fechado ia só aumentando e nossas dívidas também. A essa altura a gente tinha que arcar com o salário de funcionários, aluguel do ponto, empréstimo com o seu Alcides e as últimas parcelas do agiota. Em relação ao seu Alcides, ele mesmo nos procurou e falou que era para a gente ficar tranquilo, que quando as coisas se normalizassem a gente voltaria a pagá-lo. Os funcionários, a gente juntou o que tinha no banco e dividimos entre eles, mas já deixamos claro que a situação continuasse, a gente não teria dinheiro para pagar o salário deles no próximo mês. Quanto ao aluguel, o dono do ponto ainda tentou nos pressionar por um tempo, mas deixamos claro para ele que a gente não tinha o que fazer, né? Enquanto a gente estivesse com o estabelecimento fechado. E também se criaram leis que nos respaldavam na época de não ser despejados durante a pandemia. Só que tinha a pior parte, o agiota. Nos primeiros 2 meses da pandemia, ele ainda foi flexível, deixou a gente atrasar as prestações, acrescentou uns juros, nossa, em cima daquele monte de juros, né? Mas ele começou a fazer pressão. Toda semana ele ligava para Regis, pedindo para Regis uma data que a gente começasse a quitar as prestações pendentes. Regis então combinou com ele de começar a pagar inicialmente os... Ai, peraí. Meu Deus. Nossa, fiquei toda agarrada aqui. Peraí. Então o Regis começou a fazer negociações. Olha, eu vou pagar então os juros, né? Bom, no primeiro momento ele aceitou. Só que num curto prazo de tempo ele começou a pressionar. A gente continuava com a pastelaria fechada, sem previsão de abertura. Nossos telefones só recebiam ligação de cobrança. Começamos a entrar em desespero. Paralelo a isso, minha mãe pegou Covid e com pouco tempo ela ficou muito mal no hospital. Quando seu Alcides levou ela para o hospital, ela já estava com o pulmão quase todo tomado pela infecção e teve que ir direto para ser entubada. Nesse período eu tinha certeza que ela ia morrer, a pessoa que eu mais amava na vida. Eu estava arrasada, devastada, sem esperança das coisas melhorarem. E foi nesse período também que eu e Regis começamos a ter vários atritos, pois mesmo a gente cheio de problemas financeiros e pessoais, parecia que nada abalava ele. Ele sempre que falava com a Jota e conseguia empurrar o prazo, né, ele falava, ele ficava tranquilo. E isso me deixava irritada, pois meu desejo era que a gente tentasse arrumar uma solução, mesmo sabendo que era praticamente impossível. É difícil, né, Alice? Naquela época, ninguém estava trabalhando, não tinha de onde tirar o dinheiro, né? Imagina. Bom, até que Dani, esse homem começou a bater na nossa porta. Foi nesse período que eu entrei em pânico. Eu comecei a lembrar com frequência sobre o episódio da morte do meu irmão. Ele começou a ir na nossa casa quase que diariamente. Falava que precisava do dinheiro dele urgente. Chegamos a dar 2 freezers da pastelaria para ele,
Mas depois disso ele foi bem ríspido e falou comigo e com o Regis que a partir daquele momento ele só aceitava duas coisas: dinheiro ou transar comigo quando ele quisesse. Só assim ele iria dar um tempo de ficar cobrando a dívida e que a gente não começasse, se a gente não começasse a pagar ele, na outra semana ele iria passar a dívida para os cobradores dele e que de um jeito ou de outro ele ia receber. Nossa. Dani, depois desse dia eu nem dormia mais. Eu passei essa semana extremamente angustiada. Cheguei a cogitar várias coisas, sumir, dar queixa, ir para casa da minha mãe. Só que tudo que eu pensava, eu fazia uma análise do pós e do contra. Regis se mostrava preocupado, mas não parecia nem um pouco angustiado. Foi então que na véspera do prazo que o AJ tinha dado, a gente resolveu a situação. A gente tinha que resolver a situação. Regis me perguntou se eu teria coragem de transar com a agiota para que a gente ganhasse mais tempo. Falei com ele que aquilo era uma loucura, né? Que eu jamais tinha pensado naquela hipótese e que eu estava achando que o agiota estava falando aquilo de sacanagem. Regis falou que não era não, que ele já tinha falado isso outras vezes com ele sobre esse assunto. Falei com ele que eu não ia fazer isso de jeito nenhum, que eu não era, né? Ele estava pensando que eu era o quê? Por incrível que pareça, Regis começou a colocar na minha cabeça que aquela era a nossa melhor solução. Bom, ele disse que se a gente topasse a proposta dele, né? Se a gente não topasse, ele nem sabia o que aquele cara podia fazer com a gente. Então aí Regis começou a demonstrar preocupação, que até então ele nem demonstrava. Fui me deitar naquele dia com a cabeça explodindo e comecei a pensar naquela hipótese. Eu pensava que ao mesmo tempo eu achava que aquilo era uma loucura. Passei a noite em claro, até que no outro dia de manhã eu estava decidida que eu não ia fazer porcaria nenhuma disso. Só que naquele mesmo dia, antes das 8 da manhã, ele passou na nossa porta e chamou eu e Regis para conversar. Perguntou se a gente tinha arrumado dinheiro das prestações atrasadas, porque ele não podia mais esperar e que se a gente não tivesse arrumado, ele ia mandar o pessoal dele lá em casa. Dani, nessa hora, cresceu uma coragem dentro de mim. Sem nem perguntar mais nada a Regis, virei para ele e falei: e se a gente for para a cama? Você vai realmente dar um tempo pra gente? Ele disse que de forma bem seca que a palavra dele era uma só. No auge do meu desespero, eu refleti e naquele momento, como a palavra dele era uma só, que a gente não tomasse uma decisão naquele momento. Com certeza no outro dia eu pensei, se eu não tomasse a decisão agora, amanhã minha casa vai estar cheia de cobrador aí. Bom, nisso ele friamente falou que à noite me pegaria para passarmos a noite juntos. Falei com ele que eu imaginei que era só uma transa rápida. Ele virou e disse que ele ia ser tão bonzinho, que ele não ia ser tão bonzinho com a gente, né? Por uma transa rápida. E que no mínimo ele queria passar algumas noites comigo, até a gente começar a pagar a dívida. Meu Deus. Eu chorando respondi que sim. E pior, gente, ele da frente do Regis, ele começou a falar tudo o que ia fazer com ela. Olha que loucura. Não vou nem dar os detalhes, mas vocês imaginam, né? Depois dessa conversa, eu me tranquei no quarto e comecei a chorar com raiva de Regis por ter pegado esse dinheiro emprestado. Eu fiquei com raiva da gente estar naquela situação e principalmente de eu ter que transar com aquele homem. Eu nunca tinha transado com ninguém por conta de dinheiro, e muito menos por causa de uma dívida. Já o Regis, Dani, parecia aliviado. Ele não mostrou muito... Gente, tô até com dor de cabeça. Ele não mostrou muita preocupação, sabe? De eu ter que ir lá ficar com esse cara. Isso me deixou ainda mais irritada. Eu passei aquele dia sem conseguir sequer olhar na cara dele direito, de tão indignada que eu estava. Porém, na parte da tarde, eu mudei a chave do pensamento e comecei a pensar comigo que eu ia dar um chá naquele homem para pelo menos limpar a minha barra. Vocês entenderam o chá de quê, né? Quando deu a noite, o agiota buzinou, eu saí com uma sainha que eu tinha, que deixava minha bunda bem volumosa, e um topzinho com a minha barriga de fora. A hora que eu entrei no carro, ele parecia outra pessoa. Foi muito educado, falou que só estava fazendo aquilo por mim,
pois ele já tinha notado que meu marido era um otário e que não ele estava nem preocupado em arcar com os compromissos dele. E que se não fosse eu, ele realmente ia colocar o pessoal dele para cobrar Regis. Ele então me levou para um apartamento no apart-hotel que ele tinha. Soube na hora que esse apartamento era dele, mas que ele não morava lá, pois ele era casado e morava em outro apartamento. Chegando lá, tinha bebidas, tira-gosto. Eu ainda estava tensa, mas ele procurou me relaxar o mais à vontade possível. Falou que não era pra gente ter pressa, que ele poderia ficar comigo até outro dia de manhã. Perguntei-lhe se a mulher dele não ligava dele dormir fora. Ele disse que a mulher já estava acostumada dele dormir fora de casa, pois ele viajava muito a negócios e que ele não sabia, que ela nem sabia da existência daquele apartamento. Então começamos a conversar e depois da primeira garrafa de espumante nos beijamos. No início eu senti nojo, sabe? Mas ele foi sendo cada vez mais educado comigo e aos poucos eu fui ficando até com mais vontade de estar ali com ele. Quando vi, estávamos na cama. Como o álcool já tinha batido, nesse dia eu bebi muito, porque ela queria nem pensar o que estava acontecendo. Me soltei bastante, transei com ele em várias posições. Ele era um homem de 50 anos, mas ele tinha uma disposição interminável. Bom, depois, umas 3 da manhã, nós dormimos, acordamos cedo, ele pediu café pra gente e ainda ficamos mais uma vez. No caminho para casa, ele me perguntou se a gente poderia repetir mais vezes, eu disse que sim. Confessei a ele que eu estava muito apreensiva antes da gente sair, mas que ele era uma delícia e ele então me aconselhou a não falar com o Regis que eu tinha gostado, que tudo aquilo tinha sido uma penitência para mim, pois senão o Regis ia ficar cada vez mais acomodado e que ele fazia questão de receber o dinheiro de Regis, mas que ele iria me ajudar financeiramente de alguma forma. Gente, que loucura, estou até com dor de cabeça. Quando eu cheguei em casa, Regis estava me esperando com a cara de assustado. Falei com ele que eu não queria papo com ele naquele momento e que eu tinha passado uma noite horrível. Ele quis saber se o cara tinha me violentado. Falei que não tinha chegado a esse ponto, mas que tinha sido terrível. Ele então falou que ia dar um jeito de arrumar a grana de qualquer jeito. Mas eu sabia que ele não ia arrumar. A essa altura, eu já nem estava querendo que ele arrumasse com tanta pressa. Depois disso, Dani, fiquei com esse agiota ainda diversas vezes. Ainda por conta do nosso acordo. Depois de um tempo, o Regis conseguiu o bendito dinheiro. A pastelaria reabriu e eu me tornei amante fixa do agiota. Ele me ajudou financeiramente por um tempo. Nesse meio tempo, me separei de Regis, pois vi que ele era um deslumbrado e que ele só ia prejudicar minha vida e que eu não ia chegar a lugar nenhum com ele, pois ele não tinha nem... Ele tinha se bagunçado todo financeiramente de novo, né, para conseguir esse dinheiro. Ele fez outra dívida. Bom, hoje eu estou em Portugal, trabalho como manicure de várias brasileiras, ganho meu dinheiro, não tenho dívida nenhuma na minha cabeça, vivo num ambiente de paz que eu jamais imaginava voltar a viver alguns anos atrás. Hoje eu tenho um namorado aqui, mas cada um no seu canto, cada um cuida dos seus problemas financeiros. Mesmo futuramente, se um dia eu casar de novo, eu jamais quero misturar a parte financeira e relacionamento. Eu passei muitos momentos horrorosos ao lado de Regis por conta desses problemas. Hoje eu estou muito bem aqui, no que diz respeito à paz interior. Minha mãe já veio nos visitar aqui com o seu Alcides e vai me visitar novamente no Natal. Ah, acho que era o Natal de 2022, né? Que ela mandou ter um tempinho já essa história. E ela deve passar um mês aqui comigo. Eu estou muito feliz agora, contando as horas para que eles cheguem. Dani, essa é a minha história, louca, maluca, mas que graças a Deus teve um final feliz. Gente, eu tô até tonta com essa história dela. Mulher, Regis, que porra. Não, primeiro, cara, você tinha que separar mesmo desse homem. Porque um cara deixar a mulher chegar nesse ponto, né? Mesmo que depois lá você gostou lá, mas porra, cara, podia ter dado muito ruim isso, né? Assim, como que eu vou falar? Eu sei que tem gente que vai falar, mas Dani, tava em pandemia, não tinha como... Gente, não era nem pra ter pego o dinheiro. Esse negócio de pegar dinheiro com a agiota, cara, é a maior furada da vida das pessoas. Cara, minha mãe, uma vez, ela pegou dinheiro com a agiota. Bom, eu já falei pra vocês que minha mãe era doida, né? Gente, era ligação o dia inteiro.
Descia do prédio, o homem tava lá na porta. Até que minha mãe, nem lembro se foi meu tio, acho que foi o irmão da minha mãe, que acabou pagando essa dívida lá da minha mãe. E assim, um inferno. E a minha mãe, assim, ela não tinha medo não, tá? Ela era meio Regis assim, ela nem... não, não, não esquentava a cabeça não. Então, eu acho que eu tenho pavor desse negócio de dívida desde essa época aí. Eu tenho pavor, gente, de ter dívida com alguém, de telefone tocando, os outros me cobrando. Nossa, eu tenho, assim, pavor mesmo. Mas olha, Alice, eu nem... Gente, eu não tenho... Eu tô sem palavras pra comentar essa história. Vocês entendem? Não era nem pra ter começado, né, essa história de agiota, isso e aquilo. Eu acho assim, é legal você querer abrir uma coisa, é legal você abrir um negócio, mas, cara, você tem que ter o pé no chão. Você já pegou com o seu Alcides, aí pega com a agiota. Claro que ninguém ia prever, óbvio, né, que uma pandemia ia fechar o mundo inteiro. Isso aí, infelizmente, aconteceu. Eu conheço até uma pessoa, coitada, que ela abriu uma loja de doces na semana anterior à pandemia, gente. Sério. E imagina, veio a pandemia, coitada, ela não ficou um mês com a loja aberta, cara. Gastou dinheiro, reformou, pegou as economias, assim, eu fico com muita pena, sabe? Porque muita gente perdeu muita coisa, né? Fora as pessoas, né, que a gente perdeu, mas no mundo inteiro, gente, no mundo inteiro, foi aqui, foi aí, aqui nos Estados Unidos, assim, apesar que tinha algumas coisas que funcionavam, mas também foi horrível, né? Muitas pessoas passando necessidade, não foi só no Brasil. E, nossa, foi horrível. Não gosto nem de lembrar dessa época, credo. Ai. Mas, Alice, eu acho assim... E você foi guerreirona ali, hein? Você saiu com cara pra salvar a pele de vocês, no caso, né? Também, porque... Querendo ou não, vocês estavam ali juntos, né? Não era a dívida do Regis. O Regis fez errado? Fez errado. Mas era a dívida do casal, né? Porque ali vocês acabaram fazendo juntos. E, cara, do agiota a gente nem falar, né? Lidar com esse tipo de gente é isso aí, gente. É mexer em vespeiro, sabe? Mas que bom que no final tudo deu certo, né? Eu acho que você até, sei lá, de repente você até na sua própria mente você se apegou àquilo ali, porque sabe aquela coisa pro seu cérebro, pra você não sofrer, o seu cérebro acaba, não, tá até bom aqui, tô gostando, né? Tá tudo certo. Então, assim, pode até ser isso, né? Que você acaba gostando ali de ficar com o cara. Porque não é legal ficar obrigado com ninguém, né, gente? Por favor, né? Ainda mais pra pagar uma dívida. Nossa, coitada de você, sério. Mas eu fico... Gente, eu tô sem comentários, assim, pra vocês... Vocês deixem os comentários. Mas que bom que hoje você tá bem, tá em Portugal, tá aí fazendo suas unhas. Sua mãe também tá bem, né? Melhorou. E... Realmente, esse negócio de vida financeira, assim... Eu também sou muito pé no chão. Gente, dificilmente eu vou dar um passo maior que a minha perna, sabe? Se eu não, porque eu acho que eu já passei tantas essas coisas de dívida assim com a minha mãe, né? Nossa, coisas que, sinceramente, eu não quero nem lembrar. Mas assim, foi tanta coisa de dívida boba, dívida com a agiota, dívida disso, dívida daquilo. E respingava em todo mundo, né, da família, óbvio. Então, assim, que eu acho que eu sou muito pé no chão. Eu dificilmente vou dar um passo maior que a minha perna na minha vida. Acho que nunca. Pode até ser que isso, às vezes, né, me deixa um pouco, sei lá. Tem gente que fala, tem que arriscar, tem que isso, tem que aquilo. Ok, mas com dinheiro, cara, não se brinca. Dinheiro, ele não, né? A gente não pode brincar com dinheiro. Essas coisas de... Se você não tem, igual ele, poxa, ele pegou 7 mil, ele assinou 12 promissórias de 2.500. Isso é uma loucura, gente. Isso é uma loucura, sabe? Então, assim, já começa por aí, pensar que ele ia poder pagar isso, né?
Sinceramente, assim, ele deu um passo bem maior que a perna dele. Claro que poderia ter dado certo, poderia, talvez se não tivesse a pandemia, se não tivesse essas coisas acontecido, de repente, igual você falou, que no começo vocês pagaram tudo direitinho, mas infelizmente não foi isso que aconteceu. Eu acho que a gente, na vida da gente, a gente tem que ser muito segura, assim, do que a gente faz, sabe? Porque, gente, não dá pra ficar esbanjando, não dá pra brincar com essas coisas, né? Eu vejo pessoas às vezes se endividando, igual eu falei, tive muita experiência com a minha mãe completamente errada, e eu vejo muita gente às vezes se endividando por coisas bobas, né? Tem uns canais às vezes que eu acompanho no YouTube, se já tava acompanhando um cara que ele só trabalha com o YouTube, só com o YouTube, ele não tem outro trabalho. E ele não tem tanta visualização assim, então como eu trabalho com o YouTube e eu sei quanto eu ganho, eu imagino que ele ganha até menos que eu. E ele compra umas coisas assim, comprei uma bolsa não sei da onde, sei lá, Louis Vuitton, dividi em 12 vezes e comprei, não sei... Gente, sério, você dividir uma bolsa em 12 vezes, ficar um ano pagando uma bolsa... Eu até entendo se você tem dinheiro para esbanjar, você tem um artigo de luxo, mas cara, se você não pode ter aquilo, pra que você vai ficar doido? Pra quê? Eu fico pensando assim, que isso vai fazer diferença na sua vida, entendeu? Então, assim, são umas coisas que eu não entra na minha cabeça. As pessoas se endividarem por conta de querer mostrar para outras pessoas que elas têm aquilo, que elas podem... Eu não sei nem explicar pra vocês, gente. Mas, sinceramente, eu acho que... É por isso que eu falo pra vocês, eu não dou um passo maior que a minha perna, sabe? Se eu posso ter, eu posso. Se eu não posso, eu não posso. Eu, sinceramente, eu não ligo também pra essas coisas. Já falei aqui várias vezes. Não ligo pra artigo de luxo. Gosto de ter um carro bom? Gosto. Gosto de comer bem? Gosto. Gosto de viajar para lugares bons? Gosto. Gosto de ficar em hotel bom? Gosto. Mas trabalho pra caramba pra isso, entendeu? Pra poder proporcionar meus filhos, pra me proporcionar. Meu marido também me proporciona muita coisa boa. Mas vocês não vão me ver jogando dinheiro, tipo... Igual eu falo, claro, se você tem muito dinheiro... eu quero uma bolsinha assim, sei lá da onde. Igual tem umas blogueiras aí que a gente vê que são de famílias bem ricas, tem muito dinheiro... Então tem. Agora você tem se endividar completamente para ter uma bolsinha, para falar que você tem uma bolsinha, que diferença isso faz na sua vida? Sério, não vejo nenhuma. Então assim, acho que as pessoas têm que começar a mudar a mentalidade. Ok que Regis, né, eu tô falando disso, mas o Regis pega um dinheiro lá para investir numa pastelaria. O problema, gente, é que ele não tinha esse dinheiro. O problema é que ele já tinha pegado dinheiro com o seu Alcides. Aí ele foi pegar dinheiro com a agiota, ele já estava ali com uma dívida, ele já começou um negócio com uma dívida monstruosa. Então assim, tinha tudo para dar ruim, né? Infelizmente deu ruim, né? Veio aí, né, a Mardita, que acabou aí com o sonho de muita gente, infelizmente. Mas eu acho que ele errou. E nossa senhora, amiga, errou mais ainda ele deixar você ali fazer... Vocês lembram de um filme, Proposta Indecente, que o cara oferece $1 milhão? Esse filme é bem antigo, talvez as meninas da minha idade lembrem-se, mas se você é mais nova, procura aí. Proposta Indecente, com Demi Moore e Robert Redford, eu acho que eram os dois. Ela era uma classe média, ela e o marido... Eles vão pra Las Vegas. Eles têm uma dívida também. É uma história que eles têm uma dívida. E eles vão pra Las Vegas jogar pra tentar ganhar dinheiro pra pagar, eu acho que essa dívida, se eu não me engano, é da casa deles. E eles chegam lá, jogam, não sei o que, perde tudo e não ganha porra nenhuma. Só que um milionário que está num cassino, né, vê eles lá, fica afim dela e faz uma proposta indecente. O nome do filme é até Proposta Indecente em português. Ele chega pro cara e fala, gente, mas esse filme tem uns 20 anos, então $1 milhão naquela época era muito mais dinheiro do que $1 milhão hoje.
E ele faz uma proposta pro cara. Eles começam com uma história que tudo tem um preço. Aí ela fala assim, eu não tenho. É algo assim. Aí ele fala assim, não? Ela fala, não. Eles estão conversando lá, né? Aí ele fala assim, eu pagaria $1 milhão para dormir com você. Aí o marido, né, se ofende e tal. Só que começa aquele papo. Ele paga uma noite para esse casal num hotel de luxo e fala, pensa na minha proposta. $1 milhão por, eu não sei se é uma noite ou 24 horas com ela, uma coisa assim. E esse marido, na hora fala não, 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 só que aí, né, gente, na hora que vai dormir o dinheiro fala mais alto, né? Eles têm uma dívida também que eles têm que pagar, senão eles vão perder a casa deles. E começa aquela, mas e aí, seria uma noite só, e não sei o quê. E eles procuram um advogado, o advogado amigo dele fala, você tá doido, se ela não foi eu vou. E começa aquela coisa e os dois começam a bater cabeça e tal, e decide que ela vai para essa noite. E todo aquele glamour, né, querido? Eles pegam um helicóptero, eles vão pro iate, né? Ela passa lá a noite com ele e tal. Só que acontece igual você. Ela gosta, né? Mas eles não necessariamente eles ficam juntos, mas ela gosta, ela chega lá e ela acaba até gostando. E eles começam até a sair, eles começam até a ter um namoro, porque depois o casamento dela acaba depois disso. Porque ela joga na cara do cara que você deixou eu ir pra cama com outro, então você não me ama. E ele começa a entrar numa paranoia que ela tinha gostado. E, gente, isso vira uma confusão. Vocês têm que ver esse filme, cara. É muito parecido com essa história. Lógico, né? Não é $1 milhão. Se eu for uma dívida de nem sei quanto Regis estava devendo pra ele. Mas eu digo assim, era mais ou menos isso aí, gente. Aí tem gente que fala, o dinheiro ele não compra tudo. Mas ele compra. Principalmente se a pessoa estiver precisando. O dinheiro compra, gente. Ele pode não comprar muita coisa, ele pode não comprar amor, mas ele compra companhia, né? Ele não compra saúde, mas ele te dá boas possibilidades de você se tratar em bons lugares, né? O dinheiro compra muita coisa. Ele não compra tudo, mas ele compra muita coisa. O que vocês acharam disso? Deixa aí. E vocês acham que o dinheiro compra tudo? Me fala aí. Você, mulher casada, você aceitaria ir pra cama com um cara por $1 milhão uma noite? Você acha que o seu marido aceitaria? Deixa aí nos comentários que eu quero ler, gente. Quem sabe a gente faz até um vídeo em cima dos comentários desse vídeo. Comentando os comentários desse vídeo, tá bom? Beijo e até o próximo. Tchau.